todos que estão nos assistindo. É uma honra estar podendo conceder essa entrevista e passar informações aí para a população sergipana. Antes da gente falar sobre pesquisas, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Instituto, quando ele surgiu, é meramente sergipano, fica à vontade. O Instituto França, ele nasceu em 2016, né? É uma empresa nova. Eu, particularmente, já atuo com pesquisa há 15 anos, desde 2007, mas vim abrir o Instituto França em 2016. Eu sou natural de Nossa Senhora de Lourdes, sertão aqui de Sergipe, então a empresa ela tem raízes sim sergipana, do sertão sergipano. E desde 2016 nós buscamos sempre trazer informações e com credibilidade, né, para toda a população. Nós temos uma cultura de divulgar muitas pesquisas e nossa meta sempre é divulgar a pesquisa da melhor forma possível, fazer a pesquisa da melhor forma possível, para que os números traduzam a realidade e a população saiba que quando o Instituto França divulga uma pesquisa, aqueles números ali eles podem ser utilizados como números confiáveis. Lembrando que o Instituto França não trabalha somente, lógico, né, com pesquisas eleitorais, né? Tem diversas pesquisas. Isso mesmo, nós trabalhamos com pesquisa de mercado também, né, que são pesquisas que não tem muita cultura aqui em Sergipe de ser utilizado, mas a gente está nesse mercado. Nós atendemos muitos empresários, querem abrir uma empresa, então nos procuram e a gente faz pesquisa. Quer ver qual a qualidade do seu serviço, se os seus clientes estão gostando, quais são os pontos que podem melhorar para que os seus clientes continuem, né, sendo clientes e, consequentemente, outros clientes possam vir para que a empresa consiga sobreviver. Então, todo tipo de pesquisa de mercado que o empresário ou qualquer pessoa ela queira fazer, a gente também atende. França, agora no mês de outubro final, né, início e final de outubro, muito se falou sobre pesquisas, né? E claro, o Instituto França esteve também envolvido nessas pesquisas eleitorais. Muito se questionou números das pesquisas. Eu gostaria que você, como especialista, falasse um pouco como é que são feitas essas pesquisas, quais os embasamentos, os números se confrontam e distam muito, né, de uma pesquisa para outra. Eu gostaria que você falasse, né, dessa questão, eu acredito que técnica, né? Veja só, Hélio, a própria metodologia de pesquisa ela é científica, né? Então é uma coisa já testada, já validada, vem sendo usada há muito tempo. Claro que cada empresa, eu acredito que cada empresa individualmente, principalmente por questões locais, tem que buscar aprimorar a metodologia, mas a base toda de pesquisa, ela já existe, é científica e prevê inclusive os erros e distorções, né? Isso é coisa da própria estatística. Mas eu acredito que muito se dá a forma como você coleta os dados, né? Muito se dá pelos detalhes. Eu acredito que hoje, como nós temos muitas empresas e tem muita informação chegando para o eleitor, a cabeça dele pode mudar de uma hora para outra. Então você precisa na sua metodologia prever isso também, né? Qual tipo de informação que o eleitor está recebendo, qual tipo de informação que ele acredita, principalmente em meios de comunicação. E você, quando coloca tudo isso, leva tudo isso em consideração e elabora uma metodologia, você tem a maior chance de acertar do que se você usar uma metodologia muito tradicional e acabar engessando, né, esse processo. Legalmente, as pessoas questionam bastante, principalmente nós estamos saindo do período eleitoral, pesquisas via telefone. Existe uma diferença entre a pesquisa por telefone e a pesquisa em campo ou não? Veja só, a pesquisa por telefone, ela não deixa de ser uma pesquisa científica, não deixa de ser uma pesquisa técnica, certo? Existem alguns cuidados que você precisa tomar, né? Tanto na pesquisa por telefone, né, alguns cuidados particulares, quanto na pesquisa presencial também, né? Cada metodologia ela é diferente, a abordagem é diferente, a forma como faz é diferente. Na pesquisa presencial você trata muito os dados antes da coleta, você tem um maior controle, e na pesquisa por telefone você tem que tomar um cuidado porque você trata os dados praticamente depois deles coletados. Mas o resultado em si ele não pode divergir. Você está fazendo uma pesquisa no mesmo lugar, com o mesmo público, com o mesmo objetivo. Então, independente da metodologia aplicada, o resultado não pode dar muito diferente. Então, isso deixa de ser técnico e científico. Você tem que fazer as duas coletas, as duas formas, corretamente, para que os resultados deem parecidos. 11h25, eu converso com França, do Instituto França, Instituto de Pesquisas aqui de Sergipe. Legalmente também falando, às vezes as pessoas que são pesquisadas por telefone, elas omitem informações, há essa possibilidade e isso dificulta a pesquisa?
Isso também tem que estar previsto na metodologia, porque presencial também, a pessoa ela é abordada e nem todos falam a verdade. Algumas pessoas elas dizem que votam em um candidato e acabam não votando. Isso também já está previsto na metodologia da pesquisa, né? Como uma forma de controle. E por telefone é a mesma coisa praticamente em termos de quantidade, vamos dizer assim. Não tem muito o que diferir de uma para outra, né? O telefone, às vezes as pessoas questionam como conseguir o nosso número. Então, para uma pesquisa em Sergipe, a gente gera números aleatórios, como eu falei. Primeiro a gente coleta muitos dados e depois a gente trata esses dados para que, por exemplo, se você faz uma geração de números aleatórios de Sergipe e coleta muita gente mais gente de Itabaiana do que Aracaju, se você deixa esses dados dessa forma, ela precisa ser errada, porque o peso de Aracaju em relação a Itabaiana é muito maior. Então o tratamento ele é pós, mas a coleta em si, essa omissão, vamos dizer assim, né, de quem a pessoa vai votar, tanto na presencial quanto na pesquisa por telefone, elas ocorrem. Foi bom você falar nesse assunto, França, que é a questão proporcional. Por exemplo, 10% do eleitorado de Aracaju é diferente de 10% do eleitorado itabaiano, né? Isso mesmo. Aracaju tem 26 a 27% do eleitorado total de Sergipe, né? Olha aí, então e Itabaiana tem isso, 5%. É verdade. Então tem muita diferença e aí você tem que saber tratar esses dados, principalmente por telefone, porque isso você vai fazer pós-coleta, né? Por presencial, você manda a equipe fazer uma quantidade maior em Aracaju do que em Itabaiana. Você já não tem essa preocupação, você tem um controle maior. Mas por telefone não, a gente prefere coletar o máximo de dados possível e fazer o tratamento após a coleta. As pessoas sempre comentam, né? Os políticos, os grupos políticos costumam comentar que gostam e confiam nas pesquisas de consumo interno. E aquelas pesquisas que são divulgadas, muita gente duvida, né? Existe um diferencial entre a pesquisa do consumo interno e aquela pesquisa que é divulgada? Veja, para quem trabalha com o Instituto França, não. Então nós temos uma premissa de o seguinte: a pesquisa ela vai chegar na mão do nosso cliente com o resultado que ela vai coletar em campo. Então nós não diferenciamos isso. Se o cliente quiser divulgar uma pesquisa, por exemplo, ele quer contratar uma pesquisa e tem interesse em divulgar a pesquisa, e aí nós fazemos a seguinte pergunta: olha, você já quer registrar, porque em ano eleitoral você precisa registrar a pesquisa, já quer registrar, ou você prefere primeiro receber o resultado para depois registrar? Porque nós temos um custo para registrar uma pesquisa. E aí, se o cliente tiver confiança de que os números dele vão vir bons, né, de onde a gente fizer a coleta, ele registra antes. Se não, ele opta por registrar depois, dependendo do resultado. E aí, a depender do resultado, se ele vier ruim, ele não registra. Mas a única coisa que não acontece com o Instituto França ele vem atrás na pesquisa e aí a gente registra e divulga ele na frente. Então isso aí, quem trabalha com o Instituto França sabe que a gente não faz dessa forma. Mas não há diferença nenhuma na metodologia, não há diferença nenhuma em como a pesquisa é feita, se ela é registrada ou para consumo interno. O Instituto França, por exemplo, já teve alguma dificuldade? Por exemplo, o grupo político contrata o Instituto para uma pesquisa de consumo interno, e aí o resultado não é aquilo que ele esperava. E aí? O Instituto França teve alguma dificuldade já com essa questão? Já, muitas vezes o cliente ele acha que está muito bem, que os números dele são de um jeito e quando ele recebe a pesquisa os números são de outro, né? E nós já temos várias provas disso, de que um cliente ele não gostou do resultado, mas principalmente quando abrem as urnas aquele resultado estava correto. Então para um político, né, para um candidato, para um grupo, né, você está mexendo aí com muita gente, é difícil você receber um resultado achando que você está muito bem e aquele resultado mostra que você pode perder a eleição. Então, eu acredito que alguns não aceitam por isso, mas a gente não tem relato hoje de que foi diferente, mas que quando a gente diz que um candidato está ruim, que ele pode perder a eleição, isso aí se confirma. Então a gente ganha, na hora a gente acaba o cliente não gostando do nosso trabalho, mas vocês ganham credibilidade. Mas depois ele já aconteceu muito isso, de cliente quando recebe um resultado dizer que não vai mais trabalhar com a gente, que a gente não sabe fazer pesquisa, e hoje está trabalhando com a gente, porque ele viu que a gente trabalha com a verdade. Confiaram na questão. Olha, nesse segundo turno houve muita migração, muitos acordos, né, entre políticos de grupos diferentes. Os institutos de pesquisa, aí você falando o nome do Instituto França, foram procurados para saber a opinião da população, do eleitorado sobre essas mudanças?
Isso, nós tivemos, logo no início, né, do segundo turno, nós tivemos um grupo interessado em saber qual o apoio que agregaria mais, qual o apoio que não seria tão aceito pela população. E isso a gente fez para consumo interno, acabou não podendo divulgar porque não estava registrado, mas sim, a gente teve essa sondagem, a gente também faz esse tipo de análise, a gente não faz só pesquisa para saber quem está na frente ou quem está atrás. Então nós buscamos sempre fazer mais para que nosso cliente, além de saber o cenário eleitoral, né, que são os índices que cada candidato tem, saber também quais são os melhores caminhos, quais são as informações que eles podem ter para tomar melhores decisões. Uma coisa que se questionou muito nesse segundo turno, né, é notório para todo o estado, foi o apoio de Valmir a Rogério. Logicamente que você fica à vontade para citar nomes ou não, mas o Instituto França de Pesquisa foi procurado pela a campanha de Valmir e pela campanha de Rogério para saber se essa aliança funcionaria? Não, nós fomos procurados, né, por alguns grupos. Nós temos vários clientes que não são ligados diretamente a meio político, né? Hoje nós temos o próprio portal 93 FM Itabaiana, são clientes nossos para outros tipos de pesquisa. Então nós temos uma gama muito grande de clientes, não só políticos, também empresários, que se interessam no meio político também. E aí nós tivemos essa consulta, não pelos grupos deles, mas a gente teve sim essa consulta, né, de outros grupos, para saber justamente não só o apoio de Valmir a Rogério, mas o apoio de Alessandro, o apoio de Daniele, das maiores lideranças do estado, das principais lideranças, principalmente as que foram candidatas, para saber em qual campanha agregaria mais ou acabaria de fato atrapalhando, vamos dizer assim, o eleitor não aceitasse tanto aquela união. Hoje, por exemplo, nesses dois casos que você citou, o apoio de Daniele e o delegado Alessandro a Fábio, e o apoio de Valmir a Rogério, isso poderia ser dito ou não? Se isso agregou para Valmir e para Rogério, se agregou para Alessandro, para Fábio e Daniele? Veja, no segundo turno, isso eu falo em toda entrevista, né? Toda ação, todo posicionamento, ele gera os pontos positivos e os pontos negativos. Não tem como um candidato, por exemplo, Alessandro, ele teve mais de 80 mil votos para governador. Não tem como o posicionamento dele agradar as 80 mil pessoas que votaram nele. Então vai agradar uma parte, vai desagradar a outra. Isso é natural, porque são mais de 80 mil cabeças pensantes que votaram no mesmo candidato e não tem como ele fazer alguma coisa que agrade. Mesma coisa Valmir, mesma coisa Daniele. Então nós temos o seguinte, que tanto o apoio de Alessandro a Fábio teve os pontos positivos e os negativos, Daniele a mesma coisa e Valmir a mesma coisa para Rogério. Então acredito que em termos de números, a gente pode ter que eles ajudaram, né? Cada um ao que se propôs a fazer, pela nossa avaliação, ajudou ao candidato, e as outras avaliações a campanha de cada um que tem que fazer. A gente não tem acesso à campanha, então são vários profissionais, várias áreas, mas eu acredito que em termos de número, o apoio de Valmir a Rogério ajudou, onde Valmir é forte, que é no Agreste. Você pode perceber que o Rogério teve um crescimento da votação muito significativo. Saiu vencedor do interior, né? Isso. E na Grande Aracaju, onde Daniele e Alessandro são mais fortes, Fábio teve um crescimento muito grande. Então, em termos de número, a gente pode ver que esses apoios agregaram, né? Mas em outras avaliações, aí o marketing de cada um tem que fazer a avaliação para ver se foi mais benéfico ou não no espectro do marketing e nas outras áreas também. Abraçando aqui a Lene, acompanhando o nosso programa. Obrigado, Lene, obrigado por estar com a gente. França, falando especificamente sobre o Instituto França, vocês, né, tiveram bons números, aproximaram-se a nível nacional e a nível do governo do Sergipe, né, agora no segundo turno. Isso, nós fizemos 5 divulgações, né, divulgamos 5 cenários nesse segundo turno, que foi governo e presidente em Sergipe, né, governo de Sergipe e presidente aqui em Sergipe, governo e presidente na Bahia, também nós fizemos, e presidente no Brasil. Então, todos esses 5 cenários se aproximaram muito da realidade. Então, fazendo uma avaliação geral do desempenho do Instituto França, isso a gente vê também nas nossas redes sociais, que nossos seguidores aumentaram muito e vieram do Brasil todo, e bem como os comentários, feedback nas nossas postagens, interações, que o resultado foi muito bom para a gente, né? Nós saímos
maior do que entramos, principalmente nessa questão nacional, porque em Sergipe foi o único instituto e o primeiro até hoje que conseguiu fazer uma pesquisa a nível nacional e ainda a gente acertou. Então nós podemos dizer que o resultado final disso tudo foi muito gratificante. Colocou a gente no cenário nacional na questão de pesquisa eleitoral e de mercado, que a gente está trabalhando isso também. França, eu quero agradecer a você, né, por participar do nosso programa. Para você que está nos acompanhando, eu converso com França, do Instituto França de Pesquisas. E para encerrar, logicamente, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre pesquisas para audiência, né? Nós trabalhamos com emissora de rádio, com TV. Hoje tem internet, né? O pessoal sabe, né, quantos likes, quantas visualizações, mas o tradicional rádio e a tradicional TV, como é que essas pesquisas são feitas para saber a audiência de cada emissora? Veja, nós sempre trabalhamos com a opinião do cliente, né? Então não tem, né, a metodologia ela difere um pouco, mas a gente sempre tem que ouvir o consumidor, né? Então, por exemplo, para saber uma pesquisa de audiência de rádio, a gente tem que perguntar às pessoas qual a rádio que elas ouvem, qual a rádio que ela mais gosta, qual o locutor. Então nós criamos um questionário, né, que vai atender o objetivo do cliente, que tem interesse em saber qual a rádio, qual o locutor, se acompanha algum programa de TV web, né, algum portal. Então sempre a gente pergunta às pessoas, não tem segredo, né, em relação a como a gente trabalha. E aí as pessoas vão dar a opinião delas, de acordo com o questionário. Depois a gente vai trabalhar os dados para ver de fato qual é a rádio mais ouvida, qual é o site, portal, se a pessoa gosta ou não de determinados conteúdos e quais são os hábitos que ela tem para que, além de saber, de novo, né, tanto para política quanto para mercado, a gente utiliza essa premissa. Não é só saber qual é a melhor rádio, mas é saber mais coisas para que a rádio, o cliente nosso, ele tenha como crescer, como melhorar, né, os caminhos para ele tomar decisões e acabar crescendo e melhorando. É planejamento acima de tudo, né? França, eu quero agradecer, viu, a sua participação aqui no nosso programa, algo que eu não questionei, fique à vontade para colocar. Não, só agradecer mesmo, né, dizer que estou à disposição, qualquer coisa, eu gosto muito de falar sobre política, sobre pesquisa. Eu sou apaixonado por pesquisa. Números de política. Então, sempre é uma honra participar de programas, da entrevista aqui. Espero que mais e mais vezes a gente possa bater papo, porque eu acredito que a gente tem que levar informações para que as pessoas entendam, né? Principalmente a questão de pesquisa. Muita gente diz, não confio em pesquisa, não acredito em pesquisa. Tudo bem. Hoje nós temos empresas de referência no Brasil que tropeçaram. Isso também, quem é da área sabe que é normal, entendeu? Cabe a elas, a cada um, aprimorar, melhorar, ver onde foi que errou, para na próxima eleição acertar, entendeu? Mas tem empresas que se esforçam para fazer pesquisas de qualidade, confiáveis, e o Instituto França sempre vai buscar ser uma dessas empresas.